Boa tarde a todos e a todas. Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno, verificando o quórum, declaro aberta a 36ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Submeto a apreciação dos senhores conselheiros a ata da sessão anterior. Não havendo quem se manifeste, dou por aprovada. Registro a convocação do conselheiro substituto Vitor Meia, teor do que dispõe o parágrafo 1º do artigo 29 do Regimento Interno. Ficam convocados os conselheiros substitutos para compor quórum e atuar em suspeições. Indago aos senhores conselheiros se há alguma suspeição ou impedimento ainda não declarados em algum dos processos da pauta. Conselheiro Sebastião Elvésio. Conselheiro Durval Anjo. Senhor presidente, declaro minha suspeição para atuar no item 70 da pauta, processo administrativo 741.672. Conselheiro Licurgo Mourão. Não, senhor presidente. Conselheiro Hamilton Coelho. Também não, excelência. Conselheiro Vitor Meia. Também não. Eu também não tenho mais nenhum. Concedo a palavra ao conselheiro Hamilton Coelho para relatar o processo adiado da sessão de 29 de outubro. Representação. Processo 1.048.005. Diante de tudo que verifiquei nos autos, manifesto-me pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva formulado pela defesa para excluir da relação processual o Procurador-Geral de Belo Horizonte, Tomás de Aquino Rezende, nos termos e limites da fundamentação. Conselheiro Sebastião Elvésio. Presidente, vou pedir vista dessa matéria. Ainda na preliminar. Vista concedida ao conselheiro Sebastião Elvésio. Agradeço a participação, então, do conselheiro Vitor Meia. Fique à disposição. Obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao conselheiro Sebastião Elvésio para relatar os processos à pauta de hoje. Senhor presidente, minha pauta se inicia com o processo 932557, representação Câmara Municipal de Funilândia, exercício 2014. Em preliminar, afasta a preclusão arguída pelo representado. Conselheiro Durval Anjo. De acordo. Também de acordo. Aprovada a preliminar. E na prejudicial, eu reconheço a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas. Conselheiro Durval Anjo. De acordo. Também de acordo. Aprovada a segunda preliminar. E no mérito, voto pela improcedência dos apontamentos dessa representação. No tocante à aquisição da copiadora de marca Brother, analisada no item 5, diante da carente de documentação apta a comprovar a existência do superfaturamento, apontado pela terceira CFM, entendo pela ausência de pressuposto de condição válida e regular do processo, ao que voto pela extinção do processo sem resolução do mérito. Intime-se, arquivos. Conselheiro Durval Anjo. De acordo. Também de acordo. Aprovado o voto do relator. Pois, senhor presidente, em conjunto, vou decidir os itens 3 e 4 da pauta, uma representação, Fundo Municipal de Previdência Diamantina e uma denúncia à Prefeitura de Uberlândia, exercício 2014. Os dois terão o mesmo desfecho. Em prejudicial de mérito, reconheço a prescrição da pretensão punitiva desse Tribunal de Contas quanto às irregularidades passíveis de multa. Julgo extinto os processos com resolução do mérito. Intime-se, arquivos. Conselheiro Durval Anjo. Com o relator. Também de acordo. Aprovado o voto do relator. Também em conjunto, senhor presidente, os itens 5 e 6 da agenda de hoje, uma denúncia consórcio intermunicipal de saúde da Macro-Região Sul de Minas, exercício 2018, e denúncia Prefeitura de São Bento do Abade, exercício 2019. Nos dois casos, voto pela improcedência dos apontamentos constantes das denúncias. Faço determinação. Intime-se, arquivos. Conselheiro Durval Anjo. De acordo. Também de acordo. Aprovado os votos do relator. Depois, senhor presidente, os itens 7, 8, 9 e 10, também peço permissão para decidir em conjunto, porque também terão o mesmo desfecho. É a denúncia da Prefeitura de Ouro Preto, exercício 2018, outra denúncia consórcio intermunicipal multifinalitário da área mineira da Sudene, exercício 2019,
Município de Contagem, exercício 2019, e Prefeitura de Nova Porteirinha, exercício 2019. Diante da anulação dos certames, voto pela extinção dos processos sem resolução do mérito, com o arquivamento dos autos. Intime-se e arquive-se. Conselho do Valange. Com o relator. Também de acordo, aprovado os votos do relator. Também em conjunto os itens 11 e 12, que tratam de embargos de declaração. Em preliminar, conheço dos embargos. Conselho do Valange. Também conheço. Também conheço, fica admitido. No mérito, diante do exposto na fundamentação, não subsistindo os argumentos trazidos pelos embargantes, nego-lhes provimento, pois as decisões atacadas não contêm obscuridade, omissão ou contradição, mantendo incólume as deliberações recorridas por seus próprios fundamentos. Intime-se, arquive-se. Conselho do Valange. Com o relator. Também de acordo, aprovado os votos do relator. O item 13, processo 1.047.668, é um pedido de reexame e o recorrente Afonso Arinos de Campos Gandra. Preliminarmente, conheço do presente pedido de reexame. Conselho do Valange. Também conheço. Também conheço, fica admitido. E no mérito, nego provimento ao pedido de reexame, mantendo-se incólume o parecer proferido na sessão da primeira Câmara em 15/5/2018. Intime-se, arquivem-se. Conselho do Valange. Com o relator. Também de acordo, aprovado o voto do relator. O item 14, processo 700.784, é uma TCE. Em prejudicial de mérito, reconheço a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas contra as irregularidades passíveis de multa. Julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do 110J. Conselho do Valange. Com o relator. Também de acordo, aprovada a prejudicial de mérito. Em preliminar, quanto à pretensão de ressarcimento sobre eventual dano erário, voto pela extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Por fim, considerando que parte dos recursos empregados na contratação da Ultramig são de origem federal, atraindo, portanto, a competência do Tribunal de Contas da União, ainda que a análise nesses autos restringiu aos recursos referentes à contrapartida do Estado, voto pelo encaminhamento ao TCU de cópia integral do acordo, para providências que entender cabíveis. Intime-se, arquive-se. Conselho do Valange. Com o relator. Também de acordo, aprovado o voto do relator. O item 15 da agenda, processo 1.054.198, também uma TCE, Prefeitura de Araxá, e o voto é pela extinção do processo sem resolução de mérito diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Intime-se, arquive-se. Conselho do Valange. Com o relator. Também de acordo, aprovado o voto do relator. O item 16, processo 1.047.579, é uma auditoria. Prefeitura de Boa Esperança, exercício de 2018. Julgo regular os atos auditados na Prefeitura Municipal de Boa Esperança, exercício de 2018, até a data da auditoria realizada por esse Tribunal de Contas, relativa à construção da Unidade Básica de Saúde, utilizando incentivos financeiros repassados à municipalidade pela Secretaria de Estado da Saúde, conforme previsto no termo de compromisso 76/35561 e nas resoluções da Secretaria de Estado da Saúde 3561/2012 e alterações, sob a responsabilidade dos senhores Antônio Carlos Vilela, prefeito municipal à época, e Deraldo Henrique Silva, secretário municipal à época, e Nalton Sebastião Moreira Cruz, secretário de Estado da Saúde à época. Faço recomendações. Intime-se, arquive-se. Conselho do Valange. Com o relator. Também com o relator, aprovado o voto do relator. O item 17, processo 1.054.012, é uma auditoria operacional, Prefeitura de Vespasiano, exercício de 2018. Acolho na íntegra e proponho as determinações e recomendações feitas no relatório de auditoria, para evitar a reincidência das impropriedades detectadas e aperfeiçoar a educação oferecida nos anos iniciais do ensino infantil no município de Vespasiano. Faço determinações e recomendações. Intime-se, arquive-se. Conselho do Valange. De acordo. Também de acordo, aprovado o voto do relator. Depois, senhor presidente, em conjunto,
Vou apreciar prestações de contas do Executivo Municipal, pautados do item 18 ao 26, que se referem à Prefeitura de Belmiro Braga, exercício 2018, Prefeitura de Eubank da Câmara, exercício 2018, Prefeitura de Jaíba, exercício 2018, Prefeitura de Limeira do Oeste, exercício 2018, Prefeitura de Mário Campos, exercício 2018, Prefeitura de NAC, exercício 2018, Prefeitura de Perdizes, exercício 2018, Prefeitura de Pratinha, exercício 2018 e, finalmente, Prefeitura de São José da Barra, exercício 2018. O voto é pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas, com as considerações da fundamentação. Faço recomendações e determinações. Intime-se, arquive-se. Conselheiro Durval Anjos. De acordo com o relator. Também de acordo, aprovado os votos do relator. O item 27, processo 623.011, é uma prestação de contas da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, exercício 1999. Em preliminar, afasto a preliminar de mérito de inconstitucionalidade. Conselheiro Durval Anjos. De acordo. Também de acordo, aprovada a preliminar. Em prejudicial de mérito, voto pelo reconhecimento da prejudicial de mérito, de prescrição e da pretensão punitiva deste tribunal. Conselheiro Durval Anjos. De acordo. Também de acordo, aprovada a prejudicial de mérito. No mérito, voto pela extinção do processo com resolução de mérito e, em razão do princípio da insignificância, deixo determinar a restituição do valor apurado de R$ 154,37, referente a pagamento de anuidade do Conselho Regional de Contabilidade, nos termos da fundamentação. Faço recomendações. Intime-se, arquive-se. Conselheiro Durval Anjos. De acordo. Também de acordo, aprovado o voto do relator. O item 28 é uma aposentadoria, Heloísa Maria Quintão Lara. O voto é pelo registro do ato de concessão. Arquive-se os autos. Conselheiro Durval Anjos. De acordo. Também de acordo, aprovado o voto do relator. O item 29 é uma reforma, Jadir Martins. Em prejudicial de mérito, afasta a decadência identificada pelo FISCAP. Conselheiro Durval Anjos. De acordo. Também afasto, fica aprovada a prejudicial de mérito. E no mérito, decido pelo registro do ato da concessão. Arquivos. Conselheiro Durval Anjos. Com o relator. Também de acordo, aprovado o voto do relator. E, finalmente, completando a pauta de hoje, o item 30 é um cancelamento, atos de pessoal do Instituto de Previdência Municipal de Governador Valadares, referente a Raimundo Gonçalves Ferreira. Fica averbado o ato de cancelamento da aposentadoria 4081/2010, às margens do registro 4126, de 30 de março de 2009, processo 716543. Arquivem-se os autos. Conselheiro Durval Anjos. De acordo. Também de acordo, aprovado o voto do relator. Passo a palavra ao conselheiro Durval Anjos para relatar os processos à pauta de hoje. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas conselheiros. Boa tarde, doutor representante do Ministério Público e todos os servidores presentes. Item 31, processo 1.012.174, denúncia, Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia, exercício 2017. Por já ter distribuído anteriormente a íntegra dos votos, vou ler só a síntese. Pelo exposto na minha fundamentação, julgo improcedente a denúncia oferecida pela empresa Transvias Construções e Terraplanagem Limitada, em face do pregão eletrônico número 003/2017, processo licitatório número 156/2017, promovido pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI. Intimem-se e arquivem-se. Conselheiro Sebastião Com o Alves. relator. Também de acordo, aprovado o voto do relator. Em bloco, itens 32 e 33, uma denúncia da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, exercício 2018, e também uma denúncia da Prefeitura Municipal de Brumadinho, exercício 2019. Pelo exposto na minha fundamentação, voto pela extinção dos processos sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, uma vez que ficou configurada a perda de objeto das denúncias com a revogação dos certames. Intimem-se e arquivem-se. Conselheiro Sebastião Alves. Relator. Também de acordo, aprovado o voto do relator. Item 34
848.732, tomada de contas especial da Secretaria de Estado de Esporte e da Juventude de Minas Gerais, Conselho de Desenvolvimento de São Sebastião da Estrela, exercício 2011. Pelo exposto na minha fundamentação, uma vez que o gestor faleceu antes de ser citado, voto pelo arquivamento dos autos sem resolução de mérito. Intimem-se e arquivem-se. Conselho Sebastião De Alves. acordo. Também de acordo, aprovado o voto do relator. Item 35, 661.435, processo uma inspeção ordinária da Prefeitura Municipal de João Molevade, exercício 2011. Peço a retirada da pauta. Fica retirado de pauta o processo 661.435. Em bloco, itens 36 a 42, prestações de contas de executivos municipais, todas de 2018. Carmo da Mata, Desterro de Entre Rios, Janaúba, Maripá de Minas, Rio Manso, São Félix de Minas, Silvianópolis. Pelo exposto na minha fundamentação, voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas dos gestores responsáveis pelas prestações de contas dos executivos municipais, acima nominados. Faço recomendações, intimem-se e arquivem-se. Conselho Sebastião Alves. Com o voto condutor. Também de acordo, aprovado os votos do relator. 43, processo 1.040.689, prestação de contas de exercício da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, exercício 2017. Pelo exposto na minha fundamentação, julgo regulares as contas do exercício 2017 da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, de responsabilidade da senhora Cristiane Neves Procópio Torres Malar, defensora pública geral à época, dando liquitação e recomendando ao atual gestor que adote as medidas necessárias de modo a prevenir a reincidência das inconsistências identificadas nos autos. Intimem-se e arquivem-se. Conselho Sebastião Alves. Senhor presidente, na essência, eu vou acompanhar o relator, mas queria indagá-lo sobre a possibilidade de uma recomendação no sentido de que a questão atinente aos bens patrimoniais restantes seja verificada no bojo da prestação de contas do exercício de 2018, processo 1.071.379, remetentes cópia do acórdão ao relator da respectiva prestação de contas. Acolhida Na íntegra a este acréscimo. Com o acolhimento, eu também acompanho o relator. Fica aprovado o voto do relator que acolheu a proposição do Conselho Sebastião Alves. Em bloco, itens 44 a 47, aposentadorias e pensões. Determina o registro dos atos de concessão das aposentadorias e pensões acima nominadas. Intimem-se e arquivem. Conselho Sebastião Alves. Com o relator. Também de acordo, aprovado os votos do relator. Item 48, aposentadoria, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, processo 1.045.84, de Maria Antônia Faria dos Santos. Em prejudicial de mérito, não acolho a tese do Ministério Público junto ao Tribunal que arguiu a inconstitucionalidade de aplicação do Instituto da Decadência aos processos de aposentadoria. Conselho Sebastião Alves. De acordo. Também de acordo, aprovado a prejudicial de mérito. No mérito, uma vez comprovado que a aposentada preencheu todas as condições para a percepção do benefício e considerando que o ato encontra-se irregular, determina o registro da concessão da aposentadoria. Intimem-se e arquivem-se. Conselho Sebastião Alves. De acordo. Também de acordo, aprovado o voto do relator. Passo a relatar os processos da minha pauta de hoje. 49 da agenda, processo 719.685, uma representação da Prefeitura de Ipatinga, exercício 2006. O voto é pela extinção do processo sem resolução de mérito e arquivamento dos autos. Conselho Sebastião Alves. De acordo. Conselho do Valanho. Com Vossa Excelência. Aprovado o voto do relator. 50 da agenda, o processo 759.806, uma representação da Fundação Rural Mineira, Rural Minas, exercício 2008. O voto, havendo o processo cumprido o objetivo para o qual foi constituído, voto pela improcedência da representação e seu arquivamento. Intime-se e registre.
Conselheiro Sebastião De Elvésio. acordo. Conselheiro Durval Ângelo. Também de acordo. Aprovado o voto do relator. 51 da pauta. Processo 852.011, uma representação da Prefeitura de Paracatu no exercício de 2011. Por todo o exposto na fundamentação, voto pelo arquivamento dos presentes autos. Conselheiro Sebastião De Elvésio. acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Aprovado o voto do relator. 52 da pauta, processo 1.076.847, uma denúncia do Consórcio Intermunicipal de Saúde União da Mata, 2019. O voto considera improcedentes os fatos denunciados e voto pela extinção dos autos com resolução de mérito, determinando seu arquivamento. Cumpre-se as disposições regimentais pertinentes. Conselheiro Sebastião Elvésio. Com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Também com o relator. Aprovado o voto do relator. 53 da pauta é o processo 1.054.274, edital de concurso público da Prefeitura de Abaeté em 2018. O voto reconhece a regularidade do edital e voto pela extinção com resolução de mérito do presente feito e dos autos em apenso, determinando seu arquivamento. Conselheiro Sebastião Elvésio. De acordo. Conselheiro Durval Ângelo. Com Vossa Excelência. Aprovado o voto do relator. 54 da pauta, processo 837.408, um edital de licitação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Pontas em 2010. Preliminar, prescrição. Reconheça a prescrição intercorrente da pretensão punitiva deste tribunal na forma prevista no artigo 118-A, parágrafo único da Lei Orgânica desta Casa e deixe de aplicar multa aos responsáveis. Em preliminar, Conselheiro Sebastião Elvésio. Com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Também com Vossa Excelência. Aprovada a preliminar. O voto é pela extinção dos autos com análise de mérito e faço recomendações aos atuais gestores do SAI do município de Três Pontas, no sentido de que nas próximas licitações se abstenham de cometer as seguintes irregularidades: exigência de atestados comprovando a gestão de atividade na administração pública municipal por restringir a participação de licitantes e ausência de fundamentação da escolha pela locação de software, sem considerar a vantajosidade de se utilizar softwares gratuitos existentes, a viabilidade de filiar-se às redes de compartilhamento de soluções criadas pelo governo federal e governo estadual, a viabilidade da celebração de consórcio público para a redução de custos fixos de desenvolvimento do software e a vantajosidade de se adquirir a licença permanente do software, cumprir as disposições regimentais, arquivos dos autos, intímos e registros. Conselheiro Sebastião Elvésio. De acordo. Conselheiro Durval Ângelo. Também de acordo. Aprovado o voto do relator. Em bloco, aposentadorias, todas nominadas e elencadas a partir dos 55 aos 63. O voto para todas elas é pelo registro dos atos de concessão das aposentadorias, cumpridas as disposições regimentais, arquivos e seus autos. Conselheiro Sebastião De Elvésio. acordo. Conselheiro Durval Ângelo. Também de acordo. Aprovados os votos do relator. 64 é um retorno de vista da relatoria do conselheiro Licurgo Mourão, processo 630.361. Diante daquilo que já delineado no relatório, hei de ratificar o voto proposto pelo ilustre conselheiro Licurgo Mourão. Isto porque, como se viu, as irregularidades remetem o fato a 1999, ou seja, dizem respeito a fatos de 20 anos atrás.
Ademais, não obstante se tenha procedido à inspeção in loco, o que consta expressamente no relatório técnico, para além da indicação de pelo menos 10 outros responsáveis que não foram citados até hoje, o processo constitui-se de, abre aspas, documentação antiga e incompleta, o que pode comprometer a segurança jurídica das decisões, fecham-se aspas. No que pertine à pretensão de ressarcimento, há de se extinguir o processo sem resolução de mérito, com seu consequente arquivamento, em virtude da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme artigo 71, parágrafo 3º da Lei Complementar 102 de 2008, combinado com o artigo 176.3 da Resolução 12 de 2008 do Regimento Interno. É o voto. Fica acolhida a proposta de voto. Passo a palavra ao conselheiro Licurgo Mourão para relatar os processos sua pauta de hoje. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora procuradora, senhor secretário, público presente. Em bloco, senhor presidente, os processos elencados nos itens 65 a 68 é o processo administrativo de interesse da Prefeitura Municipal de Couto de Magalhães, de Minas, 2001, processo administrativo da Prefeitura Municipal de Rubelita, exercício 2003, prestação de contas da Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté, 97, e a prestação de contas da Câmara de Minas Novas, exercício de 2002, todos devidamente publicados no Diário Oficial de Contas. Com fundamento no artigo 71, parágrafo 3º da Lei Complementar 102 de 2008, combinado com o artigo 176, inciso 3 da Resolução 12 de 2008, determina a extinção dos processos sem resolução do mérito, em razão do transcurso de mais de 20 anos desde as ocorrências dos fatos, impossibilitando o exercício do contraditório da ampla defesa efetiva, bem como pela perda da efetividade do exercício de controle externo. Conselheiro Sebastião Elvésio. Senhor presidente, nos casos concretos, considerando os critérios de materialidade, relevância e risco, bem como a instrução dos autos no estágio que se encontram, conforme os dados disponíveis no SGAP, após longo decurso de tempo, em consonância com o princípio da razoável duração do processo e do direito à ampla defesa e o contraditório, acompanha as propostas de votos do eminente relator. Conselheiro Durval Anjo. Com o conselheiro relator. Também de acordo, acolhida as propostas de voto. Processo 69 da pauta, senhor presidente, é o de número 741.644, é o processo administrativo da Câmara Municipal de Mariana, exercício 2007. Em prejudicial, eu reconheço a prescrição da pretensão punitiva descrita no artigo 118A, combinado com o artigo 110C, ambos da lei orgânica deste tribunal. Conselheiro Sebastião Elvésio, preliminar. Conselheiro Durval Anjo. De acordo. Também de acordo, acolhida prejudicial. Em conclusão, com fundamento no disposto no artigo 48, inciso 3º da lei orgânica, entendo pela irregularidade das contas e responsabilidade do vereador Marcelo Monteiro Macedo, presidente da Câmara Municipal e ordenador de despesas à época, pelo pagamento de verbas indenizatórias que configuraram remuneração indireta em afronta ao artigo 39, parágrafo 4º da Constituição da República de 88 e pelos gastos com aquisição de refeições sem o devido respaldo legal. Verificada a ocorrência de dano erário no montante histórico de R$ 59.826,04, estando presentes elementos suficientes para sua quantificação e identificação de responsabilidade, determino que os vereadores da Câmara Municipal de Mariana, no exercício 2007, promovam o ressarcimento dos valores apurados, devidamente corrigidos, conforme discriminado na fundamentação. Encaminhe-se os autos ao Ministério Público de Contas para as providências que entender cabíveis e para todos os fins de direito, bem como para o acompanhamento desta decisão. Promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião Elvésio. Com o relator. Conselheiro Durval Anjo. Também com o relator. Também de acordo, acolhida a proposta de voto. Item 70 da pauta, senhor presidente, solicito o adiamento. Pede o adiamento. Sim, adiamento. Fica adiado o processo 741.672. Processo 1.024.493,
É uma auditoria da Prefeitura Municipal de Jeceaba, exercício de 2017. Em preliminar, senhor presidente, da validade das citações e da tempestividade da defesa. Na defesa aduzida pelos responsáveis das folhas 39 a 43, foi alegado que a secretária de Educação, Kícia Kene Salatiel, não teria sido pessoalmente citada para se manifestar nos autos. De acordo com os defendentes, o aviso de recebimento da citação da aludida secretária, as folhas 30, não contém sua assinatura e, portanto, é inválido, e aí trouxeram as argumentações. Embora tenham suscitado a nulidade da citação da senhora Kícia Kene Salatiel, os próprios defendentes aduziram a convalidação de tal ato em razão da assinatura da referida responsável na peça de defesa conjunta, protocolizada neste tribunal. Ainda de acordo com os defendentes, a peça de defesa deve ser considerada tempestiva, dado que o prazo de 30 dias para sua apresentação, considerada a nulidade da citação suposta, só teria começado a transcorrer a partir do dia 23 de março de 2018, data do seu protocolo. E aqui eu trago maiores considerações, senhor presidente, para concluir, no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da citação da senhora Kícia Kene Salatiel, haja vista a regularidade de sua convocação para integrar os autos como parte e acolha a preliminar de nulidade da citação do senhor Alexandre de Araújo, o qual já foi regularmente substituído no polo passivo por Valdete Mares Mendes, efetiva presidente do Conselho de Alimentação Escolar. Essa é a preliminar, primeira. Conselho Sebastião Verso. Na primeira preliminar, com o relator. Conselho do Valmani. Com o relator. Também de acordo, acolhida preliminar. Na segunda preliminar, senhor presidente, da ausência de competência do Tribunal de Contas para exercer a fiscalização de normas sanitárias configuradoras do denominado poder de polícia administrativa, os achados de auditoria referente aos testes de aderência realizados pela equipe técnica nas dependências escolares, foi verificado que a infraestrutura das instalações de cozinha e de estoque de merenda não atenderiam à legislação, já que as unidades escolares visitadas apresentaram alvarás da vigilância sanitária vencidos e armazenavam alimentos de forma inadequada, em desacordo com a resolução da Anvisa 216/2004, ou não possuíam telas de proteção nas janelas das cantinas. Tais apontamentos descrevem violações à norma da vigilância sanitária, supostamente, notadamente a já citada Resolução Anvisa 216 e Resolução FNDE 26/2013, além da Lei Municipal 1028/2005, que veicula o Código de Vigilância Sanitária de Jeceaba. Diante dos achados e após a apresentação da defesa, a unidade técnica ratificou suas conclusões iniciais quanto à irregularidade dos apontamentos do item 2 do relatório de auditoria. É preciso argumentar, no entanto, que a Resolução Anvisa 216/2004 versa nos seus próprios termos sobre, abrem-se aspas, o aperfeiçoamento das ações de controle sanitário na área de alimentos, visando a proteção da saúde da população, fecham-se aspas. Assim como trata da harmonização da ação de inspeção sanitária em serviços de alimentação. A citada resolução ainda prevê que suas disposições poderão ser complementadas pelos órgãos de vigilância sanitária estaduais, distrital e municipais. O exercício do controle sobre a alimentação escolar deve ainda atender ao disposto na Resolução FNDE 26/2013, segundo a qual os produtos alimentícios a serem adquiridos para os alunos devem observar a legislação de alimentos editada pela Anvisa e pelo Ministério da Agricultura. Além disso, as aquisições devem ser antes submetidas ao controle de qualidade. Há ainda o Código de Vigilância Sanitária de Jeceaba, veiculado por Lei Municipal 1028/2005. Esse diploma legal estabelece que cabe à Secretaria Municipal de Saúde fiscalizar
e executar as medidas que visam a promoção, preservação, manutenção e recuperação da saúde, entre outras atribuições. Ainda de acordo com a lei, é de competência dos órgãos municipais verificar as condições sanitárias locais nos estabelecimentos de ensino público e privado. Vê-se dessa forma que as falhas apontadas no item 2.2 do relatório de auditoria não são pertinentes à competência dos tribunais de contas do desempenho de função típica do controle externo, mas tratam de atribuições próprias dos órgãos da administração pública encarregados do desempenho do denominado poder de polícia administrativa. Segundo o artigo 78 do Código Tributário Nacional, poder de polícia consiste na atividade da administração que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à disciplina da produção, à tranquilidade pública e à propriedade, entre outros ramos de atuação. Quanto à distinção entre a atividade de controle externo e o exercício do poder de polícia administrativa, vale destacar excerto do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, o qual, em sede de mandado de segurança, número 32.201, do Distrito Federal, publicado em 7 de agosto de 2017, esclarece o seguinte, abrem-se aspas, a atuação do Tribunal de Contas da União examinada nestes autos não se qualifica, em sua acepção clássica, como exercício do poder de polícia, o qual se caracteriza apenas pela restrição da liberdade e da propriedade dos particulares em prol do interesse público. De fato, na atividade de controle externo, o TCU fiscaliza a própria atuação estatal em relação a gestores de recursos públicos, fecham-se aspas. Nesse cenário, não se pode olvidar que a atividade de controle externo, desempenhada pelos tribunais de contas, possui assento constitucional e abrange aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade relativos à aplicação de recursos públicos, recaindo sobre qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nos termos do artigo 70 da Constituição da República de 88. De acordo com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, José Ribamar Caldas Furtado, o vigor e a plenitude do controle das contas públicas se revela no desempenho pelos tribunais de contas da fiscalização que abarca as dimensões contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Nessa perspectiva, não se avalia apenas a legitimidade das despesas públicas, pois tais gastos devem ser também legítimos e atender à economicidade. Por tais fundamentos, é possível sustentar que o exercício das atribuições de controle externo, ultrapassa o exame da legalidade, compreendido na acepção clássica como avaliação da adequação de conduta / fato perante o direito positivo. Distingue-se dessa forma, de forma peremptória, do exercício do poder de polícia, que, enquanto atividade típica da administração pública, está inteiramente confinado nos limites do exame da legalidade, em consonância com o disposto no artigo 37, caput da Constituição de 88. Em face do exposto, ressalto a inviabilidade jurídica do desempenho pelos tribunais de contas de atribuições típicas da fiscalização sanitária, não cabendo a este tribunal imiscuir-se em atividades inerentes à administração pública. Assim, em sede de preliminar, reconheço a incompetência deste Tribunal de Contas, aventada pelo Ministério Público de Contas, para processar e julgar o item 2.2, que tem por escopo avaliar as irregularidades relativas às normas de vigilância sanitária atinentes ao exercício do poder de polícia administrativa, sem qualquer relação com o desempenho da função de controle externo, e concluo pela extinção parcial do processo, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com fundamento no artigo 71, parágrafo 3º da Lei Orgânica deste Tribunal. Essa é a preliminar, senhor presidente. Segunda preliminar, conselheiro Sebastião Elvésio.
Senhor presidente, nessa segunda preliminar, com as vênias de estilo, eu quero abrir divergência, uma vez que esse tribunal possui competência, conforme estabelecido no artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil, para realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial de seus jurisdicionados, quanto à regularidade e observância das normas infraconstitucionais, o que pode se dar através de inspeções, auditorias operacionais, financeiras de conformidade, realizar levantamentos, monitoramentos, avaliar e proceder outras medidas, cabendo, conforme os descumprimentos verificados, orientação, recomendação, determinação ou aplicação de sanções cabíveis, tudo nos termos da Lei Complementar 102 de 2008. E ainda, tal atuação deverá ser pertinente à natureza da ação de controle, ao que ressalto nos termos do acórdão do processo de monitoramento 1.048.966, decidido aqui pelo Tribunal Pleno na sessão de 14 de agosto de 2019, in verbis. O processo no âmbito do Tribunal de Contas deve ser compreendido, estudado e estruturado, tendo em vista a situação material de cunho contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, para a qual serve de instrumento de controle externo. O dever do julgador de adequar o procedimento à natureza e às peculiaridades do objeto do processo a que servirá no âmbito da atuação dos tribunais de contas decorre do princípio da indisponibilidade do interesse público na efetividade do controle externo. Isto posto, senhor presidente, não vejo impedimento à competência constitucional desse tribunal para examinar a matéria, não se confundindo a competência exclusiva de poder de polícia administrativa de determinados órgãos da administração. Conselheiro Durval Anjo. Senhor presidente, peço vênia para discordar do colega que me antecedeu e para concordar com o voto trazido pelo conselheiro Licurgo Mourão. Nós aqui já discutimos recentemente na questão de auditoria em frota de transporte escolar, onde a auditoria apontava irregularidades vinculadas à questão da legislação de trânsito, particularmente sobre o tipo de carteira, sobre aspectos do Código de Trânsito do transporte escolar. E eu tive naquele momento a oportunidade de votar também contra esse tipo de apontamento, por entender que não era competência do tribunal tratar específico de uma legislação de trânsito. Nessa questão, o que está em debate é o item 2.2 das questões sanitárias, que o próprio Ministério Público entende que não seria competência do tribunal. Então, acho que implicar uma análise específica em questão sanitária dependeria que nós tivéssemos em nossa auditoria profissionais, primeiro, profissionais que pudessem intervir especificamente sobre aquilo. Né? Eu acho que nós temos competências que são específicas e nós não temos este profissional. Isso é a primeira questão. A segunda, entendo que poderia até ter uma recomendação, dado daquilo que a auditoria observou, para que a Secretaria Municipal de Saúde complementasse um laudo para a Secretaria de Estado de Saúde, que seriam órgãos específicos. Eu acho que as funções do tribunal já são dignas, suficientes e importantes para serem destacadas e observadas e cumpridas, né? Senão nós faríamos uma auditoria sobre aspectos que não seriam pertinentes, né, à nossa ação como tribunal. Então, por isso, eu acompanho também nessa preliminar o relator da matéria. Eu vou acompanhar o voto, a manifestação divergente do conselheiro Sebastião Elvésio. Fica acolhida a proposta divergente do conselheiro Sebastião Elvésio em preliminar e vencido o conselheiro Durval Anjo. E não acolhida a prejudicial
do relator. Então, senhor presidente, nos termos do parágrafo único do artigo 99 regimental, vencido na preliminar, passo a análise do mérito das irregularidades inerentes à fiscalização de normas sanitárias no âmbito das escolas municipais inspecionadas. A meu juízo, o escopo da inspeção neste ponto afrontou o disposto no artigo 226, parágrafo único do regimento interno, segundo o qual o planejamento das atividades de controle deverá observar, dentre outros, os critérios de materialidade, risco, relevância e oportunidade, sem se desviar dos princípios da eficiência, eficácia e efetividade do controle. Isso posto, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reconheço a insignificância dos referidos apontamentos e deixo de aplicar eventuais sanções ou recomendações. Quanto aos demais apontamentos, com fundamento no artigo 48, inciso 2 da Lei Orgânica, entendo pela regularidade com ressalva das contas e determino a expedição de recomendação ao atual presidente do Conselho de Alimentação Escolar do município de Jeceaba, para que, no âmbito de suas competências, faça cumprir as atribuições legais do órgão, a fim de que efetivamente fiscalize a aplicação de recursos públicos na alimentação escolar. Após o trânsito em julgado e promovidas as medidas cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião Alves. Senhor presidente, aqui também, no mérito, vou pedir vênia ao relator para dele divergir. Eu considero irregulares os procedimentos auditados em conformidade com a conclusão do relatório técnico, devendo a gestão municipal proceder os devidos ajustes. É o meu voto. Conselheiro do Valândia. Com o relator. Eu acompanho a divergência, fica aprovado um voto divergente, não acolhida a proposta de voto. Vencido o conselheiro do Valândia. Item 72 da pauta, senhor presidente, é o processo 1.024.734, é a auditoria do município de Governador Valadares, exercício 2017. Em preliminar, reconheço a incompetência deste Tribunal de Contas para processar e julgar a presente auditoria e concluo pela extinção parcial do processo sem resolução do mérito, no que concerne à integralidade dos apontamentos do item 2.2, relativo às cantinas das unidades escolares, não possuíam alvará de vigilância sanitária, não foi observado o regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação da Anvisa, houve falhas nas instalações, equipamentos móveis e utensílios, na atuação dos manipuladores de alimentos e na documentação e registro, haja vista a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 71, parágrafo 3º da Lei Complementar Estadual 102/2008. Em preliminar, conselheiro Sebastião Alves. Senhor presidente, esse caso, o item 72, guarda muita semelhança com o 71. Portanto, na preliminar, também manifesto voto divergente nos mesmos termos por mim proposto, nos autos do processo 1.024.493, o processo 71 da agenda de hoje. Conselheiro do Valândia. Com o relator. Eu também acompanho o voto divergente. Fica acolhida a preliminar divergente. Vencido o conselheiro do Valândia, não acolhida a preliminar da relatoria. Em conclusão, senhor presidente, nos termos do parágrafo único do artigo 99 regimental, vencido na preliminar, passo a análise do mérito das irregularidades inerentes à fiscalização de normas sanitárias no âmbito das escolas municipais inspecionadas. A meu juízo, o escopo da inspeção neste ponto afrontou o disposto no artigo 226, parágrafo único do regimento interno, segundo o qual o planejamento das atividades de controle externo deverá observar, dentre outros, os critérios de materialidade, risco, relevância e oportunidade, sem se desviar dos princípios da eficiência, eficácia e efetividade do controle. Isso posto com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reconheço a insignificância dos referidos apontamentos e deixo de aplicar eventuais sanções ou recomendações. Quanto aos demais apontamentos, com fundamento no artigo 48, inciso 2 da Lei Orgânica, entendo pela regularidade com ressalva das contas
e determino a expedição de recomendação ao titular da Secretaria Municipal de Administração de Governador Valadares para que, nas futuras licitações, adote as providências pertinentes e cabíveis na elaboração do instrumento convocatório, de forma a evitar a previsão de cláusulas que possam ser interpretadas como restritivas e que potencialmente dificultem a apresentação de propostas por múltiplos interessados, notadamente quando se tratar do tratamento diferenciado concedido às microempresas e empresas de pequeno porte. Após o trânsito em julgado e promovidas as medidas cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. No mérito, Conselheiro Sebastião Elvésio. Senhor presidente, que também no mérito vou pedir vênia ao relator para dele divergir. Considero irregulares os procedimentos auditados em conformidade com a conclusão do relatório técnico, devendo a gestão municipal proceder aos devidos ajustes. Conselheiro Durval Anjos. Com o relator. Eu também acompanho o voto do conselheiro Sebastião Elvésio. Não fica não acolhida a proposta de voto. Vencido o conselheiro Durval Anjos. E fica acolhido o voto divergente do conselheiro Sebastião Elvésio. Item 73 da pauta, senhor presidente, é o processo 1.031.234, auditoria na Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, exercício 2017. Em preliminar, eu reconheço a incompetência deste Tribunal de Contas para processar e julgar a presente auditoria e concluo pela extinção parcial do processo sem resolução do mérito, no que concerne à ocorrência de irregularidades que atestariam a ineficiência da sistemática de controle da administração face às normas do Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, Resolução 216 de 2004 da Anvisa, haja vista a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no artigo 71, parágrafo 3º, da Lei Complementar Estadual 102 de 2008. Conselheiro Sebastião Elvésio. Aqui também, nessa preliminar, recorro ao princípio simile ao semelhante o semelhante e manifesto o voto divergente conforme apresentei no item 71 da agenda de hoje. Conselheiro Durval Anjos. Com o relator. Eu também acompanho o voto divergente. Fica acolhido o voto a preliminar divergente. Vencido o conselheiro Durval Anjos. Em conclusão, senhor presidente, nos termos do parágrafo único do artigo 99 regimental, vencido na preliminar, passo a análise do mérito das irregularidades inerentes à fiscalização de normas sanitárias no âmbito das escolas municipais inspecionadas. A meu juízo, o escopo da inspeção nesse ponto afrontou o disposto no artigo 226, parágrafo único do regimento interno, segundo o qual o planejamento das atividades de controle externo deverá observar, dentre outros, os critérios de materialidade, risco, relevância e oportunidade, sem se desviar dos princípios da eficiência, eficácia e efetividade do controle. Isso posto com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reconheço a insignificância dos referidos apontamentos e deixo de aplicar eventuais sanções ou recomendações. Quanto aos demais apontamentos, com fundamento no 48, inciso 3º, combinado com o artigo 85, inciso 2 da Lei Orgânica, entendo pela irregularidade das contas do senhor José Fernando Aparecido de Oliveira, atual prefeito de Conceição de Mato Dentro, e determina a aplicação de multa ao referido gestor no valor total de R$ 4.000, conforme discriminado na fundamentação. Outro sim determina ao prefeito que adote as providências necessárias ao preenchimento do quadro técnico de nutricionistas, conforme preconizado pela resolução CFN 465/2010, em seu artigo 10, com vistas a propiciar a adequada execução das ações de alimentação escolar no município. Encaminhe-se os autos ao Ministério Público de Contas para as providências que entender cabíveis e para todos os fins de direito, bem como para o acompanhamento desta decisão, nos termos regimentais. Após o trânsito em julgado e promovidas as medidas cabíveis à espécie, arquivem-se os autos com fundamento no 176.4 do Regimento Interno. Conselheiro Sebastião Elvésio. Eu também considero irregulares os procedimentos auditados e decido pela aplicação da multa, conforme
a proposta de voto do eminente relator, devendo o gestor municipal proceder aos devidos ajustes. Conselheiro Valândia. Com o relator. Acompanho o voto do conselheiro Sebastião Elvésio. Que é igual ao meu, não, senhor presidente? Fica acolhida a proposta de voto no mérito do relator. Item 74 da pauta, senhor presidente, é o processo 1.031.290, a auditoria da Prefeitura Municipal de Araguari, exercício 2017. Em preliminar, eu reconheço a incompetência deste Tribunal de Contas para processar e julgar as irregularidades relativas à inobservância do regulamento da Anvisa de boas práticas para serviços de alimentação e concluo pela extinção parcial do processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular nos termos do artigo 71, parágrafo 3º da Lei Orgânica. Conselheiro Sebastião Elvésio. Também esse caso, senhor presidente, a preliminar é idêntica ao do item 71 da pauta de hoje, portanto, voto divergente nos mesmos termos que apresentei nos autos 1.024.493. Conselheiro Valândia. Com o relator. Eu acompanho o voto divergente. Na preliminar, não é acolhida a preliminar do relator, vencido o conselheiro do Valanjo, fica acolhida a preliminar divergente. Em conclusão, senhor presidente, nos termos do parágrafo único do artigo 99 regimental, vencido na preliminar, passo a análise do mérito das irregularidades inerentes à fiscalização de normas sanitárias no âmbito das escolas municipais. A meu juízo, o escopo da inspeção nesse ponto afrontou o disposto no artigo 226, parágrafo único regimental, segundo o qual o planejamento das atividades de controle externo deverá observar, dentre outros, os critérios de materialidade, risco, relevância e oportunidade, sem se desviar dos princípios da eficiência, eficácia e efetividade do controle. E suposto com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reconheço a insignificância dos referidos apontamentos e deixo de aplicar eventuais sanções ou recomendações. Quanto aos demais apontamentos, com fundamento no 48, inciso 2 da Lei Orgânica, entendo pela regularidade das contas com ressalva e determino a expedição de recomendação ao titular da Secretaria Municipal de Educação de Araguari para que nas futuras licitações demonstre efetivamente a participação de nutricionistas na confecção dos cardápios que servem como parâmetro nos processos licitatórios de compra de alimentos para a merenda escolar. Recomendo ainda ao titular da Secretaria Municipal de Administração que formalize as autorizações para abertura de processos licitatórios na modalidade pregão, em atenção às determinações do artigo 38 da Lei 8.666/93 e do artigo 5º, inciso 1 do Decreto Municipal 54/2002. Após o trânsito em julgado e promovidas as medidas cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. No mérito, conselheiro Sebastião Elvésio. No mérito também divirjo do relator, pois considero irregulares os procedimentos auditados em conformidade com a conclusão do relatório técnico, devendo a gestão municipal proceder aos devidos ajustes. Conselheiro do Valanjo. Com o relator, pelos fundamentos já manifestados no processo 71. Eu acompanho o voto divergente, fica aprovado o voto divergente, não acolhida a proposta de voto, vencido o conselheiro do Valanjo. Item 75 da pauta, senhor presidente, é o processo 1.031.327, auditoria da Prefeitura Municipal de Itabirito, exercício 2017. Em preliminar, eu reconheço a incompetência deste Tribunal de Contas para processar e julgar eventuais falhas na infraestrutura das instalações de cozinha e de estoque de merenda escolar, e concluo pela extinção parcial do processo, sem resolução do mérito, no que concerne à integralidade dos apontamentos do referido item, haja vista a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 71, parágrafo 3º da Lei Orgânica. Conselheiro Sebastião Elvésio.
Eu também divirjo aí na mesma posição que já assentei no item 71. Considero irregulares os procedimentos auditados e a aplicação da multa conforme proposto pelo relator, devendo a gestão municipal proceder aos devidos ajustes. Em preliminar, conselheiro Durval Anjo. Com o relator. A preliminar, senhor presidente, o meu voto divergente nos mesmos termos do artigo 71. Eu acompanho a preliminar. Na preliminar, conselheiro Durval Anjo. Com o relator. Eu acompanho o voto divergente semelhante nos outros dados. Fica acolhido o voto divergente, não acolhida a proposta de voto na preliminar, vencido o conselheiro Durval Anjo. Em conclusão, senhor presidente, nos termos do parágrafo único do artigo 99, vencido na preliminar, passo a análise do mérito das irregularidades inerentes à fiscalização de normas sanitárias no âmbito das escolas municipais. A meu juízo, o escopo da inspeção nesse ponto afrontou o disposto no artigo 226, parágrafo único regimental, segundo o qual o planejamento das atividades de controle externo deverá observar, dentre outros, os critérios de materialidade, risco, relevância e oportunidade, sem se desviar dos princípios da eficiência, eficácia e efetividade do controle. Isso posto, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reconheço a insignificância dos referidos apontamentos e deixo de aplicar eventuais sanções ou recomendações. Quanto aos demais apontamentos, com fundamento no artigo 48, inciso 3º, combinado com o artigo 85, inciso 2 da Lei Orgânica, entendo pela irregularidade das contas e responsabilidade da senhora Ana Maria Góes Corrade, secretária municipal de Educação de Itabirito, e determina a aplicação de multa à referida gestora no valor de R$1.000 em razão da conduta de utilizar atas cujo objeto era o registro dos preços e fornecedores de gêneros alimentícios como substitutas dos contratos a serem eventualmente firmados com os licitantes vencedores, em ofensa à Lei 8666/93. Encaminhe-se os autos ao Ministério Público de Contas para as providências que entender pertinentes e para todos os fins de direito. Após o trânsito em julgado e promovidas as medidas cabíveis à espécie, arquivem-se. Conselheiro Sebastião Alves. Aqui, no mérito, eu considero irregulares os procedimentos auditados. No caso específico, concordo com a aplicação da multa proposta pelo relator e a gestão municipal deve proceder aos devidos ajustes. Conselheiro Durval Anjo. Com o relator. Também com o relator. Fica acolhida a proposta de voto no mérito do relator. Processo 1.031.379, auditoria na Prefeitura de Cataguases, exercício de 2017. Em preliminar, reconheço a incompetência deste Tribunal de Contas para processar e julgar auditoria que tenha por escopo avaliar, sem qualquer relação com o desempenho da função de controle externo, irregularidades relativas às normas sanitárias e de segurança, por se tratarem de atribuições típicas da administração pública no exercício do poder de polícia administrativa, e entendo pela extinção do processo sem resolução do mérito, haja vista a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, conforme disposto no artigo 71, parágrafo 3º da Lei Orgânica. Conselheiro Sebastião Alves. Sobre na preliminar também manifesto voto divergente nos mesmos termos por mim propostos nos autos 1.024.493, o processo 71 da agenda de hoje. Conselheiro Durval Anjo. Com o relator, pelos fundamentos manifestos no processo 71. Eu também pelo voto divergente. Fica aprovado o voto divergente, não acolhida a proposta em preliminar. Vencido o conselheiro Durval Anjo. Nos termos do parágrafo único 99, senhor presidente, conforme já dito na tarde de hoje, passo a análise do mérito das irregularidades inerentes à fiscalização de normas sanitárias no âmbito das escolas municipais inspecionadas. Da mesma forma, entendo que o escopo dessa inspeção afrontou o disposto no artigo 226, parágrafo único regimental,
Isso posto com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reconheço a insignificância dos referidos apontamentos e deixo de aplicar eventuais sanções ou recomendações. Conselheiro Sebastião Elvésio. No mérito, sanada as irregularidades, conforme apontamento técnico, voto pela regularidade dos autos auditados, com a consequente extinção dos autos nos termos do artigo 71, parágrafo 2º da Lei Complementar 102, a nossa lei orgânica, promovendo-se o arquivamento do processo nos termos do 176.1 regimental. Conselheiro Durval Anjos. Bom, eu voto com o conselheiro Sebastião Elvésio, porque eu entendo que, como está instruído no processo, a unidade técnica concluiu que as irregularidades que foram inicialmente apuradas foram sanadas. Eu acho que isso que é fundamental, né? A auditoria ela tem que provocar uma medida educativa e levar o gestor a sanar. Então, eu acho que diante disso, né, eu concordo que é favorável à prefeitura e sem nenhum tipo de responsabilidade do gestor. Senhor presidente, pela ordem, de fato eu concordo com o apontamento também do conselheiro Sebastião Elvésio. Faltou um ajuste na parte final aqui desse meu entendimento. Eu solicito o retorno desses autos ao meu gabinete, por favor. Correto. Fica determinado o retorno dos autos ao gabinete do conselheiro Hugo Mourão. Desculpa. Próximo é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Da mesma forma, senhor presidente, em relação ao processo elencado no item 77, eu solicito a retirada de pauta. Fica retirado de pauta o processo 1.031.383. Em relação ao processo 78, é o de número 969.683, a auditoria operacional na Prefeitura de Barão de Cocais, 2016. Meu entendimento é que a auditoria operacional ocorrida no município atendeu os objetivos que motivaram a sua realização, razão pela qual, a fim de contribuir para a melhoria do desempenho das políticas públicas municipais na mitigação dos impactos negativos da mineração, notadamente os ambientais e os de concentração, não diversificação das atividades econômicas, acolho integralmente a proposta de encaminhamento, as folhas 83 a 84 do relatório final, e faço ao Executivo de Barão de Cocais as recomendações constantes da fundamentação. Determina a Prefeitura de Barão de Cocais, na figura de seu atual representante legal, que remeta a este tribunal, num prazo de 60 dias a contar da publicação do acórdão, plano de ação que contemple as medidas que serão adotadas para o cumprimento das aludidas recomendações, o qual deverá indicar os responsáveis e fixar os prazos para a implementação de cada ação, registrando os benefícios previstos após a execução de cada uma delas, nos moldes do artigo 8º caput da Resolução TC, número 16/2011, e advirta-se o prefeito de Barão de Cocais de que o não cumprimento dessa determinação, no prazo estipulado, poderá ensejar a aplicação de multa prevista no inciso 3 do artigo 85 da Lei Complementar 102/2008. Promovidas as medidas cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião Elvésio. Acolho a proposta de voto. Conselheiro Durval Anjos. Também acolho. Também de acordo, fica acolhida a proposta de voto. Item 79, senhor presidente, é o processo 958.879, prestação de contas da Prefeitura Municipal de São Domingos do Prata, exercício 2014, com base nos princípios da insignificância, da razoabilidade e da proporcionalidade, na esteira da jurisprudência fixada nos tribunais superiores constantes da fundamentação, uma vez que as despesas excedentes por crédito orçamentário representam um percentual ínfimo de 0,16% da despesa total fixada, e com fundamento no artigo 45, inciso 12 da Lei Orgânica, combinado com 240, inciso 12 do Regimento Interno, entendo pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas com ressalvas prestadas pelo senhor Fernando Rola, chefe do Poder Executivo do município de São Domingos do Prata, relativas ao exercício financeiro de 2014, com as recomendações constantes no corpo da fundamentação. Conselheiro Sebastião Com o Elvésio. relator. Conselheiro Durval Anjos. Também com o relator. Também de acordo, acolhida a proposta de voto. Processo 987.787, prestação de contas da Prefeitura de Pará de Minas, exercício 2015,
com fundamento no artigo 45, inciso 2 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 240, inciso 2 do Regimento Interno, entendo pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas com ressalvas prestadas pelo senhor Antônio Júlio de Faria, chefe do Poder Executivo do município de Pará de Minas, relativas ao exercício financeiro de 2015, com as recomendações constantes da fundamentação. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Conselheiro Durval Anjos. Também de acordo. Também com o relator fica acolhida a proposta de voto. Processo 81 da pauta, senhor presidente, é um retorno de vista relativo ao processo 1.031.325, auditoria da Prefeitura Municipal de Itabirito, exercício 2017, relatada pelo conselheiro Hamilton Coelho. Eu levanto aqui uma questão de ordem, senhor presidente, por entender em sede preliminar que o Tribunal de Contas é incompetente para processar e julgar a auditoria que tenha como objeto irregularidades atinentes à infringência das normas de trânsito e transporte, haja vista tratar-se, no caso, de atribuições típicas da administração pública no exercício de seu poder de polícia. Determina assim a extinção parcial do processo, sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular nos termos do artigo 71, parágrafo 3º, da Lei Complementar 102/2008. Senhor presidente, quanto à questão de ordem apresentada pelo eminente conselheiro Licurgo Mourão, também manifesto o voto divergente nos mesmos termos por mim propostos nos autos do processo 1.024.493, processo 71 da pauta. Vossa Excelência não vota. Hein? Vossa Excelência não vota porque o Licurgo, na época, ocupou o seu aba. Eu estou manifestando com relação à questão de ordem pronunciada aqui agora no plenário. Esse processo, o conselheiro Licurgo Mourão está substituindo Vossa Excelência. Ele iniciou o processo. Ele pediu vista, então Vossa Excelência não pode participar desse processo. Ele tinha pedido vista. Eu que dou. Agora é você, né? O conselheiro Licurgo Mourão está prevento, porque ele pediu vista. Então, todo ato decorrente do processo é ele que opina, que manifesta. Ele está prevendo. Vossa Excelência para votar a questão de ordem. Concordo com a questão de ordem, até por manter coerência com o que eu disse e afirmei aí no processo 71. Eu não acolheria a proposta da questão de ordem. Fica, pois, acolhida o voto divergente do conselheiro Licurgo Mourão. E eu gostaria de dizer que eu me lembro muito bem desse voto, apesar de ter sido, senhor presidente, 16/10, ele faz um detalhamento sobre essa questão das irregularidades no transporte, até muito sério, mostrando o trabalho do relator, mas eu acho que essa questão de ordem precede, por isso que eu estou a favor da questão de ordem, né? Então, não acolhida a proposta de voto do conselheiro Hamilton Coelho, vencido o conselheiro José Alziano. Pela ordem, Excelência. Nessa questão, Hamilton Coelho. Nessa questão, o que eu vejo é uma insegurança jurídica para o jurisdicionado. Nessa sentada, nós tivemos várias decisões contrárias ao que aqui está posto. É o único processo em que se dará provimento, razão pela qual eu suscito uniformização de jurisprudência a esse respeito. A ser encaminhado ao Tribunal Pleno. Corretíssimo. Com relação ao pronunciamento do Hamilton Coelho, conselheiro Durval Anjos. Eu acho correto, eu acho que a questão, o jurisdicionado tem que ter segurança jurídica. Esse requerimento, no sentido que haja uniformização, né, eu acho pertinente e correto, concordo com o conselheiro Hamilton.
Conselheiro Sebastião Elvésio, como é matéria posterior, Vossa Excelência vota. De acordo com a sugestão do eminente conselheiro Hamilton Coelho. Presidente, pela ordem, como Vossa Excelência já havia alertado, o conselheiro Licurgo estava substituindo o conselheiro Sebastião Elvésio, então o voto é do conselheiro Licurgo. Mas como é questão, questão de agora é ordem. pós, É uma questão é posterior. matéria posterior. Senhor presidente, Como é pela ordem, eu matéria acho que tem que trazida proclamar o resultado da questão de ordem anterior. Proclamado o resultado da questão de ordem anterior, o entendimento é que a nova questão de ordem de levar ao pleno é uma questão posterior ao processo. Aí eu entendo que o conselheiro Sebastião Elvésio votaria. Exatamente isso. Senhor presidente, só pela ordem, eu também concordo com o entendimento do conselheiro Duval Ângelo e também do conselheiro Sebastião Elvésio em relação à proposição do conselheiro Hamilton Coelho. Eu só não tenho certeza, né, e aí realmente é uma dúvida minha, se estão presentes os requisitos para que seja instaurado um incidente de uniformização da jurisprudência, por questões muito simples. Regimentalmente, quando é suscitado o incidente de uniformização de jurisprudência, o suscitante já teria que declinar em que processos houve divergência de entendimento. Como nesse processo em que ele suscita não houve ainda análise do mérito, então nós não temos incidente de uniformização, porque não há ainda entendimentos divergentes quanto à matéria, já que Sua Excelência não trouxe o mérito. O conselheiro Hamilton Coelho, ele levanta uma questão de uniformização de jurisprudência sem apontar onde estão as divergências de entendimento. Para mim, sem fazer, obviamente, nenhuma antecipação de mérito, eu acredito, e aí eu sugiro a Vossa Excelência que nós possamos suspender a análise dessa proposição, trazermos na próxima sessão para que Sua Excelência, sendo o caso, possa nos esclarecer acerca de onde estariam essas divergências, com o objetivo único e exclusivo de colaborar com os trabalhos. Eu absolutamente não tenho nenhuma vaidade e nem interesse em como dar-se-ão as decisões relativamente a nenhum desses processos. É simplesmente para colaborar com os trabalhos da presidência de Vossa Excelência. Pela ordem, Excelência. Pergunta o conselheiro Hamilton Coelho. A divergência é clara. Incompetência dessa corte para examinar a matéria. Mas não foi apreciado, amigo. Foi apreciado Em mesmo. que processo? Tanto, vários outros processos anteriores a esses foram suscitada essa questão. Não, suscitado é uma coisa, E outra aprovado. coisa é a decisão. A decisão da divergência do conselheiro Sebastião Elvésio está clara, né? Ou seja, o tribunal é competente. Em que decisões de mérito está dizendo que o tribunal é incompetente? Essa, Mas essa no, não no foi. retorno de vista, Já Mas foi Vossa proclamado. Excelência ainda não trouxe o mérito. Ué. eu já votei um mérito nesse processo. Esse processo está pronto e acabado. E foi integralmente relatado. Não foi apreciado ainda no mérito, amigo. Está sendo agora, Licurgo. Mas quem votou? Quem votou nesse processo? Você levantou o incidente antes de votar o mérito, uai. É só ele proclamar. Que aí vai estar. sim. Só falta o presidente proclamar o resultado do processo. Traz isso desse melhor na processo. próxima sessão. Aí você estuda melhor. Só para ajudar, ué. Você é que sabe. Bom, a avaliação que eu faço é que foi aprovado o encaminhamento do incidência. Porque voltamos, Sebastião Elvésio, o Duval manifestou, e eu também. Então fica aprovada a proposta do conselheiro Hamilton Coelho. Passa a palavra ao conselheiro substituto Hamilton Coelho para relatar os processos à pauta de hoje.
Denúncia processo 951.682, em face da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Manifesto pela procedência parcial da denúncia e aplicação de multa individual de R$ 800 aos senhores Vladimir de Faria Azevedo, Antônio Carlos de Oliveira Castelo, Dreyfus Bueno Rabelo, Kleber Aguiar Evangelista e Carina Maria Cunes, em face da inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de serviços sem previsão de quantidades, inviabilizando-se a elaboração de propostas pertinentes. Faço as recomendações constantes nas letras A e B, com o trânsito em julgado do deciso, arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião Alves. Com o relator. Conselheiro Duval Anjo. Com o relator. Também de acordo, aprovado, acolhida a proposta de voto. Denúncia processo 1.066.685, município de Capitão Enéas. Considerando que não foi confirmada a irregularidade apontada pela denunciante, manifesto pela improcedência da denúncia. Intimem-se a denunciante e os denunciados. Fim dos procedimentos pertinentes, arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião Alves. Com o relator. Conselheiro Duval Anjo. Também com o relator. Também de acordo, acolhida a proposta de voto. Processo 1.054.196, tomada de contas especial, Prefeitura Municipal de Frei Inocêncio. Manifesto-me pela irregularidade das contas examinadas e em face da constatação de prejuízo aos cofres públicos, por determinar o então prefeito Carlos Vinícius de Carvalho Soares, signatário do convênio 204 de 2012, celebrado entre a Secretaria de Estado de Governo e o município de Frei Inocêncio, o ressarcimento dos seguintes valores a serem atualizados: R$ 127.276,83 ao erário estadual, sendo R$ 105.554,40 proporcionais à parcela inexecutada das obras previstas no ajuste e R$ 21.722,43 referente à sobra de recursos da conta do convênio, composta por valores repassados, cujo dispêndio não foi sequer documentado e pela contrapartida municipal não integralizada. R$ 3.159,42 aos cofres de Frei Inocêncio, atinente à ausência de comprovação do recolhimento de retenção do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Com as homenagens de praxe, oficie-se ao juiz da comarca de Governador Valadares, na qual tramita processo judicial a respeito. Intimem-se o responsável com trânsito em julgado do deciso, cumpre-se o disposto no artigo 176, inciso 1 do Regimento Interno. Conselheiro Sebastião Alves. Com o relator. Conselheiro Duval Anjo. Com o relator. Também de acordo, acolhida a proposta de voto. Processo 1.054.002.000, auditoria, Prefeitura Municipal de Governador Valadares. Manifesto pela irregularidade dos achados de auditoria, examinado nos itens 2 e 3 da fundamentação e por aplicar multas no valor de R$ 8.000 ao responsável Prefeito Municipal de Governador Valadares, senhor André Luiz Merlo, devidamente individuado e discriminado por irregularidade nas letras A e B. Manifesto também por determinações e recomendações. Intimem-se os responsáveis, com trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Conselheiro Duval Anjo. Também de acordo. Também com o relator, acolhida a proposta de voto. Em blocos, prestações de conta do número 86 a 89, Dom Silvério, Peçanha, Santa Juliana e Sabinópolis, todos de 2018. Manifestem por emissão de parecer prévio pela aprovação das contas de responsabilidade dos prefeitos nominados, observados os procedimentos incertos no artigo 239 do Regimento Interno, as anotações e cautelas de praxe, arquivem-se os processos. Conselheiro Sebastião Alves. Com o relator. Conselheiro Duval Anjo. Com o relator. Também de acordo, acolhida as propostas de voto. Também em bloco, processo pautado do número
90 a 99, atos de aposentação, reforma e pensão. Preenchida todas as condições para a percepção dos benefícios, manifestem pelo registro dos atos. Conselheiro Sebastião Elvésio. Pelo registro. Conselheiro Durval Anjo. Também pelo registro. Também de acordo, ficam acolhidas as propostas de voto. Indago aos senhores conselheiros se há alguma matéria extra pauta. Conselheiro Sebastião Elvésio. Não, senhor presidente, não tem matéria essa pauta, mas se Vossa Excelência permitir voltarmos àquele primeiro processo da pauta do eminente da questão de ordem, na verdade foi o último, o item 81. O que eu verifico que pela minha súmula é que, na verdade, não houve a votação do item 81, porque o conselheiro Licurgo Mourão pediu vista e, nessa volta da vista, ele apresenta a questão de ordem. Eu não vejo, pelo menos aqui no meu relatório, a decisão dessa votação. Talvez a secretaria pudesse... Hein? Eu prolatei que houve, que foi acatada, foi acolhida a questão de ordem, vencido o conselheiro José Viana. Mas não houve divergência, senhor presidente. É isso que o conselheiro Sebastião Elvésio está levantando. Porque não foi discutido o mérito, foi só essa questão de ordem com relação a essa premissa que aí está nesse caso concreto. Na sessão anterior, o doutor Lamento votava com mérito. Por que com mérito? Por que com mérito não foi votado? Então? Porque você levantou uma questão de ordem. Eu levantei a questão de ordem. Na questão anterior, o conselheiro Hamilton Coelho já havia tocado na irregularidade. Ele já tinha apresentado o voto no anterior. E o Licurgo pediu vista. Apresentada a proposta de voto. A proposta de voto. E o Licurgo pediu vista e voltou hoje com ela. Não houve apreciação do mérito. É isso que eu estou levantando. Pela ordem, senhor presidente. Fizéssemos realmente dar Pela ordem, Traz isso na próxima sessão. eu gostaria o seguinte, que ficasse suspensa essa matéria do processo 81 e na próxima sessão nós Presidente. analisaríamos isto, que eu acho que é o mais correto, né, do que a gente ficar aqui levantando questões ainda não muito sólidas. Eu, pelo menos gostaria de estudar essa questão melhor. Eu também, senhor presidente, eu me manifesto favorável à proposição do conselheiro Durval Ângelo. Antes de definir, eu ouço a palavra da doutora representante do Ministério Público. Presidente, antes do conselheiro Durval ter falado, eu imaginei que, em razão do incidente da uniformização de jurisprudência, o processo seria sobrestado até a apreciação da matéria pelo Pleno, que é o que prevê o regimento interno no artigo 224, que o processo é sobrestado até que o Pleno decida. Mas uma vez que o conselheiro trouxe essa nova solução, é retirada do processo ou pedido de vista? Sim, a retirada e a gente decide na primeira Retirada reunião da matéria Câmara, da pauta, onde a gente possa estudar melhor essa matéria. Mas vai retirar e quem vai trazer o processo de volta? Vossa Excelência vai pedir vista? Não, eu entendo que ele continua com o Hamilton Coelho. ele continua com o Hamilton Sim. Coelho, que é o relator. Entendeu? Continua com o relator originário. Eu vou acolher a manifestação do conselheiro Durval Anjo, apoiada pelos demais, e vamos voltar à pauta da próxima reunião com esse assunto, para um debate mais amplo e com mais consistência. Mantendo a sua prevenção. Matéria extra pauta, conselheiro Durval Anjo. Não. Conselheiro Licurgo Mourão. Não, senhor presidente. Conselheiro Hamilton Coelho. Também não, Excelência. Eu também não tenho. D'água, doutora Sara, se tem que usar a palavra. Não, Excelência, obrigada. Nada mais havendo a tratar, convoco os membros do colegiado para a 37ª reunião. Será no dia 3 de dezembro, terça-feira, às 14h30, nos termos do artigo 86 do Regimento Interno. Agradecimento a todos, declaro encerrada a presente sessão.